hoje não seria diferente, né, gente? Segunda-feira, um dia importante, uma dica especial para você usar aí não só na sua semana, mas no seu mês, para a sua vida. Estou recebendo aqui hoje Victor Tonello, que é especialista em óleos essenciais. Tudo bom, Victor? Tudo ótimo, Bárbara. E você? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que legal, hein? Que trabalho diferente. O que é óleos essenciais? Já explica pra gente poder entender esse universo um pouquinho. Então, os óleos essenciais é bem interessante porque as pessoas confundem muito, né? A pessoa acha que, pelo nome, né, óleo essencial, o óleo essencial é um tipo de óleo. E, na verdade, não. O óleo essencial, ele não é uma molécula de óleo, né? O óleo essencial, ele é um composto bioquímico diferente, né? E ele tem esse nome de óleo essencial, né, que leva à confusão das pessoas, justamente porque ele tem um aspecto oleoso e ele também é solúvel em óleo, ele é lipofílico, né? E por isso, então, quando foi descoberto, por esse aspecto, né, por essa sensação oleosa, as pessoas deram o nome de óleo essencial. Porém, ele não é uma gordura, então ele não tem ácido graxo. Olha, eu achei que era um óleo mesmo, então não tem nada então a ver. Não. Então, quando a gente fala, por exemplo, de óleo de coco, não é um óleo essencial, porque é uma gordura. É um óleo vegetal, tá? Quando a gente fala azeite de oliva, né? Ou um óleo de gergelim, esses são óleos. E, portanto, não são óleos essenciais. Os óleos essenciais não têm nenhuma molécula de gordura. Então, é bem interessante. Nossa, que interessante, né? E a extração desse óleo, ele acontece como, então? São extraídos de várias maneiras, né? Existem alguns processos, alguns são extraídos, por exemplo, por prensagem, né? Como, por exemplo, os óleos cítricos, né? Ele é extraído da casca da laranja, do limão, e é um processo de prensagem, como se fosse espremer, né? E aquilo é extraído óleo essencial. Agora, alguns óleos, a maioria deles, é necessário que você faça uma destilação. Então, tem um processo de destilação onde são, né, extraídos os óleos essenciais. Agora, eles são extraídos de diferentes partes das plantas. Depende da planta, é extraído de uma maneira diferente. Por exemplo, alguns óleos são extraídos das folhas, como por exemplo o hortelã, né? Então é extraído da folha, eucalipto, né? Extraído da folha. Alguns óleos são extraídos do fruto, como os cítricos, né? O limão siciliano, laranja, tangerina. De laranja, né? Tem bastante óleos, né? Eles têm várias misturas também, né? Tem os blends também, né? Os mix. E tem óleos que são extraídos, por exemplo, do tronco, como é o caso da canela, né? Alguns óleos são extraídos da resina do tronco, como o caso da copaíba, é uma resina que é extraída do tronco. O olíbano também é uma resina do tronco. Alguns óleos são extraídos da raiz, como é o caso do vetiver. Esse para que serve? Esse é um nome diferente. Bom, todo óleo essencial ele tem uma série de aplicações, né? Mas o vetiver ele serve, por exemplo, também para o sono. Então é um óleo fantástico para você usar, né, para o sono, mas tem várias outras aplicações, né? E só para completar de onde vêm os óleos, alguns são, por exemplo, extraídos de falsa raiz, como é o caso do gengibre. O gengibre, né, é um rizoma, é uma falsa raiz. Então, extraído assim dessa falsa raiz o gengibre, a cúrcuma. Então, dependendo da planta, o óleo essencial é extraído de uma parte diferente. E tem plantas, como por exemplo a canela, a mesma planta é extraído óleo essencial de duas partes diferentes e para diferenciar são dados nomes diferentes a esses óleos, mas extraídos da mesma planta. Então, é dado o nome de canela quando é extraído do tronco e é dado o nome de cássia quando é extraído da folha. Mas da folha da mesma árvore, né, da mesma planta, tá? Então também tem essa diversidade e com isso o óleo acaba tendo propriedades diferentes, né, pela serem extraídos de partes diferentes da planta e com daí aplicações diferentes, né, com benefícios diferentes. Tá? E os óleos, eles servem para quê? Quais são os benefícios, né? Eu posso usar de qual forma? Tá. Bom, os óleos, é interessante assim, antes de responder diretamente a sua pergunta, é interessante que a pessoa primeiro entenda qual é a função do óleo essencial na planta. Quando a gente consegue entender um pouco de como o óleo essencial atua no vegetal, a gente consegue, digamos, transpor o que ele pode nos trazer de benefício para o corpo humano. Certo. Então, os óleos essenciais, eles, por exemplo, participam de quase todos os metabolismos dos vegetais. Então, todo o processo metabólico, quase todos têm um óleo essencial envolvido naquele processo metabólico.
Os óleos essenciais também, eles funcionam como mecanismo de defesa das plantas. Então, contra insetos, então determinada planta cria um tipo de aroma, que é através do óleo essencial, para espantar uma praga que é daquela região. Né? Então, um mecanismo de defesa. E tem plantas, como por exemplo pinheiros, coníferas, que desenvolvem óleos essenciais, inclusive para se defender de outras plantas. Olha. Então, se você for numa floresta... Gente, como a natureza é inteligente, né? Como tudo se conecta, como tudo é muito incrível. Interessante, né? Se você for numa floresta de conífero, numa floresta, por exemplo, de eucalipto, né, você provavelmente vai ver poucos outros tipos de plantas ali. Porque o óleo essencial do eucalipto acaba espantando outros vegetais, inibindo o crescimento de outros vegetais naquela região. E também eles protegem as plantas contra doenças. Então as plantas também são suscetíveis, né, a doenças, ataques de vírus, de bactérias, de fungos. Então os óleos essenciais também acabam protegendo as plantas. Tá? Então, entendendo esse mecanismo dos óleos essenciais nos vegetais, quando nós fazemos uso desses óleos essenciais, eles também nos trazem muitos desses benefícios. Legal. Então, alguns óleos essenciais, por exemplo, ajudam no nosso metabolismo. Alguns óleos essenciais têm uma ação antiviral, fungicida, então também vão ajudar a combater, né, o nosso organismo a combater uma infecção por vírus. Também ajuda? Acabam melhorando o nosso sistema imune, né? Alguns óleos vegetais, óleos essenciais são antioxidantes, né? Então ajudam a combater o envelhecimento precoce. Outros, através da modulação do nosso sistema nervoso, a gente pode melhorar, né, ter uma contribuição, tá, de uma melhora significativa no nosso estado de espírito. Então você pode melhorar o seu humor, pode melhorar a sua concentração, o seu foco, e tudo isso através, né, dos receptores neuroquímicos, né? Então você tem uma ação, e o bacana de tudo isso é que é uma ciência, né, com comprovação científica. Então às vezes algumas pessoas acham que o óleo essencial, né, é algo assim alternativo, né? Sim, muita gente não acredita, né, que ele pode ter ali um benefício mesmo, né, Victor? Então, na verdade, hoje nós falamos de integrativo. Então, não de alternativo como se fosse algo, né, por um outro caminho, não. Ele é integrado na medicina tradicional, né, nos trazendo vários benefícios. Então, tem óleos essenciais que são anti-inflamatórios, tá? Por exemplo, como copaíba, então tem uma ação anti-inflamatória muito expressiva. Acho que o mais conhecido de todos, pelo menos na minha opinião, acho que é o eucalipto e a lavanda, né? Que acho que são bem populares, não são assim os mais populares? A lavanda é clássica, né? Porque ela, assim, por muito tempo ela foi usada na perfumaria, né? Verdade. Ela é extraída da flor. E é maravilhoso o cheirinho, né, uma da delícia, lavanda. Uma delícia. Eu até, quando eu estava me referindo às partes das plantas, né, onde são extraídos os óleos, eu acabei não falando das flores. É verdade, né? Então, por exemplo, a lavanda, o óleo essencial de lavanda é extraído justamente das flores da lavanda, assim como o ylang-ylang. O ylang-ylang também é um óleo muito bacana e ele é extraído da flor da planta. Olha só. Então, a ação ela vai ser... A ação também vai mudar, tá? De um óleo essencial em função de como você usa esse óleo. Tá. Então, por exemplo, se você usar um óleo de hortelã, tá, por inalação, ele vai atuar no seu sistema respiratório. Tá? Então, você vai melhorar ali todo o seu sistema respiratório porque você está usando como inalação, tá? Eu até trouxe um aqui para a gente inalar e você vai poder sentir esse efeito. Não é o de hortelã, tá? Mas é um mix. Então eu vou pingar uma gotinha só na sua mão e você vai segurar um pouquinho. Não inala ainda que eu vou te ensinar. Uma gotinha só é suficiente. Então vamos lá, uma gotinha aqui. Então eu vou pedir para que você faça isso. Ó. Você só espalhe palma com palma. E deixa os seus dedos de fora. Por que isso é interessante? Quando a gente fizer uma conchinha assim, ó, para inalar, os seus dedos já tá aqui já. Os seus dedos vão estar perto dos seus olhos. Não do óleo, né, dos olhos. Dos olhos. Então, para que não arder o olho, né? Para que não corra o risco aí de arder um pouquinho o olho, então você não passa na ponta dos dedos. Você faz só isso. Então, uma dicasinha, né, simples, mas que é importante. Aí agora você pode fazer uma conchinha e inalar.
tá? Ai, que gostoso, gente. Então, esse óleo aqui bom. é um odor, assim, é um dos meus preferidos, tá? Esse é de quê que você Ele chama falou? Balance, é um Tá. mix que foi desenvolvido para dar um equilíbrio emocional. Tá. Tá? Então, se a pessoa está muito A estressada... pessoa pode andar, então, na bolsa, pode andar com ela. Pode andar, é deve isso? andar, Deve né? andar, Deve. né? Não pode tomar, tá, gente? Esse aqui. Esse não Mas é de tem uns que ingestão. podem, né? Podem, eu já vou falar disso, isso é Tá. bem interessante. Mas então, esse aqui, veja que a gente acabou de fazer aqui duas coisas. Nós inalamos, tá? Eu estava falando da inalação porque eu estava me referindo ao hortelã, falando que o hortelã, quando ele é inalado... Tem um ele cheirinho vai... de sauna esse aqui, né? Aquela que a gente vai ali na nossa sauna fazer o... ele lembra um pouco. Lembra um pouquinho, é bem gostoso. Agora, o de hortelã, por exemplo, se você quiser uma ação para o seu trato digestivo. Tá. Veja que se você inalar, você está privilegiando as vias respiratórias. Certo, né? certo. Então, se você quer uma ação lá no seu estômago, no seu intestino, em toda a parte, né, do sistema digestório, é interessante que você faça a ingestão, tá? Entendi. Porque daí a ação vai ser muito melhor. Agora, quando a gente fala, pessoal, de ingestão de óleos essenciais, isso é um tema assim que ainda hoje causa muita polêmica, tá? E eu gostaria de usar um pouquinho desse espaço aqui, tá? Para explicar exatamente quando nós podemos ingerir um óleo essencial. Tá. Né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, esse mix aqui que nós inalamos, ele não é para ingestão. E Tá. por que ele não é para ingestão, apesar dele ser puro? É um óleo essencial 100% Sim. puro. Ele não deve ser ingerido, esse aqui, por exemplo, porque tem plantas na composição desse mix Tá. que não são plantas comestíveis. Então é bem óbvio. É perigoso, né? Exatamente. Se a planta não é comestível, então eu não vou ingerir o óleo que é proveniente Sim. dessa planta. Agora vamos dar um exemplo de quando ele pode ser ingerido. Tá. Vamos voltar no exemplo do hortelã, né, que é bem conhecido. Nós ingerimos hortelã na forma de chá. Sim. Ou a gente bate o A hortelã, folhinha com abacaxi. bate o hortelã com suco de abacaxi, fica uma delícia, né? Muita gente põe a hortelã no seu tabule, na sua Verdade. salada síria, né? Sim. E é uma delícia. Então veja que nós ingerimos essa planta. Tá. Então se o óleo essencial foi extraído de uma planta que é comestível, e se for respeitada a segunda condição, porque são duas condições para que eu Tá. possa ingerir o óleo. Uhum. Então a primeira é que a planta seja comestível. E a segunda condição, que a extração seja feita de maneira natural, sem solventes químicos. Então olha só, muitos óleos essenciais, para ter um rendimento melhor na extração, algumas empresas usam uma extração com processos químicos. Tá. E acaba ficando o resíduo desses solventes químicos no óleo essencial. Então esse óleo essencial não pode ser ingerido de maneira alguma. Tá. Tá? Agora, se o óleo essencial foi proveniente de uma planta comestível e com extração natural, eu vou poder ingerir aquele óleo tranquilamente. Tá? Tá. E falando então da ingestão, a gente vai poder hoje ingerir um que eu trouxe aqui. Tá? É um óleo de laranja selvagem. E uma das maneiras de ingerir o óleo é, por exemplo, com Diluindo água. na água. Posso usar essa água sua aqui? Pode, por favor. Então vamos lá. experimentar. 2 gotinhas, tá? Tá. É bem forte, porque é só 2 gotinhas. 2 gotinhas, tá? 2 gotinhas. Tá. Precisa mexer? Não, não aqui precisa a gente não. Não tem, né? Mas Não, não precisa. Um frasquinho Tá. como esse aqui, ó, tem 300 gotas. Nossa, é. Então, se eu uso 2 gotinhas Muito, por dia, né? dá para Dá pra 5 durar meses. bastante. Tá? Então, vamos experimentar. Esse aqui é o de laranja selvagem. Você Cheirinho pode é até bom. sentir o aroma dele. Gostoso. Vamos ver. Que gostoso. É bom pra quem não gosta de beber água, né? É, Põe ali, é ótimo. aí dá, Vai nossa, dar que um sabor delícia. maravilhoso, né? Tem Então- um gostinho de tangerina, né? Assim, Isso. aquela misturinha, É. né, da tangerina. Esse é o de laranja que Muito é, né, é um bom. primo da tangerina. É o primo. Mas então, olha só, a gente não deve simplesmente beber um óleo essencial porque ele é gostoso. Sim. Esse é uma delícia, né? Tá. Óbvio. Mas nós devemos beber pelos benefícios que ele traz para a saúde. Sim. E dentro daquilo que a pessoa também precisa. Também não vou sair aí colocando óleo em tudo quanto é coisa, né? Exatamente, Tem até um meme exatamente. engraçado que a pessoa fala, tô estressado, preciso de lavanda. Aí a pessoa põe um monte de lavanda, assim, né? Calma, não é bem por aí, né? Isso. Então, quando você tem um óleo essencial desse, é importante que você saiba a dosagem correta, né? É importante que você seja orientada por um profissional, tá? Então, porque tudo em excesso, né, faz mal. Sim. Se você tiver sal em excesso, faz mal. Faz Se mal. você tiver até as vitaminas, né, no nosso corpo, elas Sim. em excesso causam doenças, as hipervitaminoses. Então, verdade. tudo em excesso realmente, né? Sim. Tudo tem a sua dose correta. Mas então, assim,
os óleos essenciais, eles são fantásticos, porque esses que a gente pode ingerir, você pode, por exemplo, saborizar uma água, e daí até vai incentivar o hábito de se hidratar, como você estava falando, né? Uma outra maneira é você usar em receitas. Então, muitos são deliciosos você usar em receita, por exemplo, de gengibre, o próprio de hortelã, é maravilhoso. Sim. O de alecrim, de orégano, de canela, tomilho, manjericão. Olha só. Então, vários óleos podem ser usados em receitas e você vai ingerir. Sim. Né? Desde que respeite aquelas condições. Proveniente de uma planta comestível e de uma extração natural. Então, é importante para que a pessoa tenha a segurança de que o seu óleo essencial pode ser ingerido, que você procure um fornecedor de óleos essenciais que tenha certificados na Anvisa para ingestão. Eu tinha ouvido falar, Victor, que os óleos nacionais, tinha vários que não eram os verdadeiros, que só os de fora que davam certo, que dava certo. Isso é um mito? Como é que está isso hoje? Então, é porque assim, porque esse mercado cresceu um absurdo, né? É um mercado muito grande, né? Então, assim, muitas empresas brasileiras têm óleos de excelente qualidade, tá? Porém, muitas vezes, eles ainda não têm um controle de ponta a ponta do seu fornecedor, algo que garanta a pureza. Então, não é ele que produz, às vezes, 100% dos seus óleos. Ele compra de atacadistas e daí não há um total controle ponta a ponta. Ele monta, vamos dizer assim. Então, poucas empresas têm esse controle ponta a ponta. E também, na hora de você certificar o seu óleo, tem várias digamos, certificadoras que vão garantir se o seu óleo é orgânico, se o seu óleo é puro. Entendi. Existe uma certificadora independente, tá? Ela não é vinculada a nenhuma empresa, é uma certificadora independente que ela garante que o óleo essencial é 100% puro. Tá? E essa certificadora se chama Aromatic Plant Research Center. Então, é uma certificadora internacional que garante que o óleo essencial é 100% puro, sem aditivos. Então, se eu estou aqui no Brasil, eu buscaria um óleo que a Anvisa me autorize a ingerir. Então, a Anvisa é o órgão competente aqui no Brasil, né? Então, eu buscaria um óleo essencial que tenha o registro na Anvisa. E uma certificação também internacional, é essa certificação que essa entidade dá, que é através de um selo chamado CPTG, que é Certificado de Pureza Testada e Garantida. Então, realmente, assim, nenhuma empresa, aí, né? nenhuma empresa brasileira tem essas duas credenciais juntas. Ou é uma ou é outra tal. Então, assim, alguns óleos de fora realmente já tem isso. Então passa essa segurança maior, então, para quem vai usar. Mas eu espero que logo, né, num futuro próximo, né, empresas brasileiras tenham também esses certificados, né, e possam também dar essa garantia para o seu consumidor, né, de pureza, para que a pessoa possa usar algo para agregar na sua saúde. Sim. E não trazer algo que pode ter um resíduo de agrotóxico, pode ter um resíduo de metal pesado, que seja proveniente de um corante, de um aromatizante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu aconselho é que, na dúvida, a gente não use. Se você não tem certeza que aquele óleo essencial que você tem o certificado na Anvisa para ingestão, tem um certificado internacional como esse CPTG, por exemplo, na dúvida eu não usaria. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas o meu óleo essencial não precisa de tudo isso, afinal é só para dar um cheirinho. Né? Porque tem gente que põe naquele naquele umidificador. Difusor, isso. Então a gente tem que entender uma coisa assim muito importante, é o seguinte, a pessoa fala, poxa, eu não vou ingerir o óleo essencial, então não preciso esses critérios todos, esse rigor todo. Então o que acontece? Quando nós inalamos um óleo, seja como nós fizemos aqui, ou seja através de um difusor, está lá o difusor difundindo aquele óleo essencial para o ar. Então, o que acontece? Nós respiramos esse ar, o ar vai para o pulmão, chega no pulmão, vai até os alvéolos pulmonares, e nos alvéolos pulmonares o ar faz uma troca gasosa com os capilares. É assim que nós respiramos, é assim que nós pegamos oxigênio do ar. Nós respiramos o ar e pegamos oxigênio para o nosso sangue. Então, imagina que você tem o óleo essencial que foi, né, colocado pelo difusor e está junto com o ar, você está respirando aquele ar. Então, mesmo que você não ingeriu aquele óleo essencial, o fato de você inalar
vai chegar até o alvéolo pulmonar e vai para o sangue do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá. Ou a pessoa fala assim, Vitor, mas eu não vou inalar esse óleo e nem vou beber, eu vou simplesmente passar na minha pele ali, no machucado, alguma coisa assim do gênero. A pele é um órgão vivo, vai parar, vai ser absorvido pelos poros e vai para o sangue do mesmo jeito. Então veja que independente da maneira que você esteja usando seu óleo essencial, ele tem que ser 100% puro. De outra maneira, a pessoa pode às vezes estar prejudicando a sua saúde no lugar de estar trazendo algum tipo de benefício. Ah, entendi. Tá? Então, nós falamos um pouquinho da inalação. Sim. Tá? A ingestão, né, com líquidos ou em receitas. Quando o óleo essencial, por exemplo, tem um gosto que não te agrada. Tá. Então, não são todos os óleos essenciais que são deliciosos como esse aqui. Imagino, né? Deve ter... Tem alguns óleos, por exemplo, o óleo de tomilho, ele é muito ardido. Mas muito ardido mesmo. Tá? Aí, se a pessoa pega esse óleo e vai pôr na boca, ela fala, nossa, é muito ardido, é como se fosse uma pimenta, tá? Então, uma solução é você ingerir através de cápsulas. Você compra aquelas cápsulas, aquelas incolores, né? Elas são super baratinhas. Você pinga o óleo essencial dentro da cápsula, fecha a cápsula e daí você pode ingerir tranquilamente. Então, sempre que a gente fala da ingestão, tem que respeitar aqueles princípios de ser puro, de ter, né, esse atestado, de ter o registro na Anvisa para ingestão. Tá? Então, nós estamos no Brasil, vamos seguir o que a Anvisa ali, né, autoriza. Tá? Agora, quando a gente fala do uso tópico, alguns óleos podem ser aplicados puro na pele. Tá? Mas alguns óleos, eles são muito fortes e ele pode acabar irritando a pele. E as pessoas confundem com alergia. Ah, o óleo está me dando alergia. Não. É muito improvável um óleo essencial causar alergia em alguém. É muito improvável. Agora, o que acontece, às vezes, é irritar a pele porque ele é muito forte. Entendi. Muito concentrado, muito concentrado. Então, alguns óleos essenciais realmente têm que ser diluídos. Tá? A proporção dessa diluição vai depender do uso, vai depender da idade. Então, peles sensíveis, por exemplo, nos mais jovens ou nos mais idosos, a pele fica mais sensível. Fina, exatamente. Né? A diluição tem que ser maior. Né? Então, todos esses cuidados têm que ser respeitados. Né? Mas você pode usar eles diluídos tranquilamente. Agora, alguns aceitam você usar puro. Tá? Então, por isso que é importante também um acompanhamento de um profissional. Vitor, você como especialista, né? Então quem está nos assistindo, olha, eu quero usar os óleos essenciais e tudo, como é que eu faço? O Vitor é especialista, eu já quero te agradecer imensamente aqui pelo nosso bate-papo, né? Foi tão rapidinho, né? Passa tão rápido, eu falei para você, né? Que passa rapidinho. Eu quero que você deixe os seus contatos, eu sei que você tem um site também, onde a pessoa também pode acessar e ali tem toda a explicação, né? Ótimo. Bom, quem quiser o meu contato, né, meu nome é Vitor Tonello e o meu site é exatamente o meu nome, então fica bem fácil, é Vitor com C e Tonello com 2 L's, né? Então victortonello.com.br. E também se alguém quiser o contato do meu WhatsApp, tá? Também posso disponibilizar? Pode, telefone? Por favor, já está aparecendo, mas pode falar. Tá ótimo. Então, também pode entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 11 99957 1769, tá? Então, a gente orienta para que as pessoas realmente possam tirar o melhor proveito, né, dessas maravilhas da natureza. É um presente realmente da natureza, mas tem que saber usar. Né? Com certeza. Tem que ter uma responsabilidade no uso, nessa segurança, nos critérios. É isso aí. Então, olha, procure um especialista, né, para você fazer o uso corretamente. Mais uma vez, muito obrigada, Victor. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade.